Oi gente, hoje vim trazer um passo a passo pra vocês de uma peça que eu tava precisando, então até a peça piloto ficou pra mim, que é esta carteirinha super pequena aqui. Eu adoro carteira pequenininha porque eu não gosto muito de carregar bolsa, então as bolsas que eu tenho são pequenas, então essa carteira nesse tamanho que ficou perfeita. Eu fiz ela com 2 bolsinhos internos aqui, então ela é uma peça bem simples. Aqui eu tô dando uma ideia de ser carteira, mas você pode usar ela pra outras coisas, dá pra colocar carregador, fone de ouvido, qualquer miudeza que você queira carregar dentro da bolsa vai funcionar super bem. E se você quiser acrescentar mais bolsos nessa peça, também dá pra usar esse projeto como base e acrescentar um zíper aqui na parte de trás, colocar mais bolsos. Solta a tua imaginação aí que eu tenho certeza que vai ficar super legal. E o nosso vídeo de hoje é feito em parceria com a Fabricarte Tecidos. Todos os tecidos que eu usei pra fazer essa peça são da Fabricarte. A gente tem cupom de desconto pra vocês utilizarem lá no site, que é Arte da B. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Agora bora pro nosso passo a passo. Bom pessoal, para nossa peça de hoje vou deixar um molde com as medidas aqui na descrição do vídeo, lá vai ter a medida de todos os cortes. E a gente vai precisar cortar 2 vezes aqui no molde para a parte externa da nossa peça, esses aqui vão ser os espelhos, então eu já estruturei o meu tecido principal com a manta. E aqui para fazer minha peça toda eu tô utilizando tricoline 100% algodão. Então cortei aqui as 2 partes de fora, os 2 bolsos e essa parte maiorzinha aqui é o forro. E esse pedacinho vai ser a parte ali da junção do meu zíper. Eu também vou usar nessa minha peça vivo, porque eu acho que a estruturação fica bem bonita para esse tipo de carteira. Mas se você não quiser usar o vivo, não precisa, pode só pular essa parte que vai dar tudo certinho, vai bater as medidas tudo certo. Eu também vou usar um pedacinho de material sintético aqui para fazer o acabamento do meu vivo, zíper e viés para fazer o acabamento da peça na parte interna. E a gente também vai precisar de um cursor. O meu tecido, que é o bolso, eu já passei ele ao meio, assim, eu deixei ele ajeitadinho. E agora eu vou passar um pesponto aqui em cima, só pra ficar mais bonitinho. E aí, em seguida, eu vou pegar o meu tecido aqui de forro, vou colocar ele virado com o direito pra baixo e vou posicionar aqui a minha parte do espelho. Então, a gente posiciona com a parte principal virada pra cima, a parte do forro principal virada pra baixo. E a gente vai passar uma costurinha bem aqui na beirada pra fixar essa parte externa no tecido de forro. Aí depois que eu fizer isso, corto todo o excesso. Depois que tiver fixo o tecido principal e o forro, a gente vai posicionar os bolsos aqui pela parte interna. Então a gente vai precisar alinhar lá com a parte de baixo, posiciona certinho e aí a gente passa uma costurinha pra fixar o nosso bolso. Para posicionar os nossos bolsos é bem simples, a gente vai pegar aqui a parte principal e alinhar o bolso aqui pela parte de baixo. Então você deixa ele retinho aqui embaixo e aí a gente vai costurar pela parte da frente, porque aí como eu deixei com excesso aqui na lateral, eu consigo ver onde eu tô prendendo e aí não vai faltar nada, porque se eu cortasse bem do tamanho da minha peça, talvez ficasse faltando alguma coisa na hora de costurar. Então é por isso que eu sempre corto maiorzinho, que eu acho que assim fica mais fácil. E eu vou costurar o bolso aqui, um em cada espelho da minha peça. Esse excesso do tecido a gente também pode cortar fora. Agora que eu já cortei o excesso, eu vou marcar o centro aqui da minha peça. Então eu vou marcar a parte de baixo e a de cima aqui. E aí eu vou usar ela pra colocar o acabamento do meu vivo. E também depois, quando eu for juntar com a parte do folhe da minha peça, eu também já uso essa mesma marcação aqui. Pro acabamento do vivo, eu cortei aqui um pedacinho de material sintético e eu vou só fixar ele com uma costurinha bem aqui na beirada antes de eu trocar o meu calcador. Agora, troquei aqui pro meu calcador de vivo e a gente vai colocar como de costume.
Se você tiver alguma dúvida ainda de como aplicar Vivo na sua peça, aqui no canal já tem um vídeo só ensinando sobre isso, então dá uma procuradinha lá nos nossos vídeos mais antigos. Bom, pessoal, então agora a gente tem os dois espelhos aqui prontos já com o Vivo. E eu vou costurar a parte aqui do meu zíper. Então, pra fazer isso é bem simples, ó. Eu vou pegar a partezinha de tecido, vou colocar junto com os dentinhos aqui do zíper. Aqui o meu zíper já tá com o cursor, eu vou deixar a medida certinha lá no molde. E eu também vou colocar o meu tecidinho de forro aqui embaixo. E aí, pra essa peça, a margem que eu tô usando é a mesma aqui da minha máquina, que é de 0,5 centímetro. Então, eu vou costurar aqui dos dois lados do meu zíper. Aqui, pra costurar o outro lado, é a mesma coisa, ó. Junto os dentinhos aqui do meu zíper com a parte do direito do tecido. Esse tecido que tá aqui atrás, eu vou ter que igualar ele. Então, ó, eu vou cortar aqui bem certinho. E aí eu junto, então, essa parte aqui junto com a frente do tecido e essa parte aqui de trás, a gente vai jogar ela aqui por cima. Vai ficar assim meio emboladinho, mas daí depois que a gente virar a nossa peça, ele vai ajeitar e vai ficar certo. Agora que eu tenho aqui o meu arco pronto, eu vou cortar esse excesso, vou marcar o meio aqui dessa parte de tecido e aqui no centro do zíper também. Então, pra fazer isso, a gente vai dobrar essa parte aqui. Marca centro aqui de baixo, centro aqui de cima. E aí eu vou colocar o viés aqui já no meu zíper, que fica mais fácil de colocar ele agora do que colocar ele depois quando a peça estiver pronta. Aqui, pra aplicar o meu viés, eu gosto de aplicar ele com essa abinha aberta. Aqui, assim, então eu abro essa primeira dobrinha que tem aqui no viés. Então agora, com o acabamento aqui de dentro já posicionado, a gente vai unir as duas partes aqui. E é bem simples, é só alinhar pelos centros aqui. Então peguei a minha peça. Vou prender primeiro aqui pelo pique da parte de cima. Se a sua estampa tiver direção ou tiver etiqueta, que nem a minha aqui, a gente precisa se atentar de deixar o acabamento aqui na parte de baixo, pra ela ficar em pezinho certinho. Daí eu vou virar aqui pro lado do avesso. E eu vou juntar primeiro os piques e aí depois eu vou distribuindo ao longo da minha peça toda. Prontinho, distribuí aqui a toda a volta da minha peça. Agora eu vou mudar de novo meu calcador aqui e vou usar o calcador de Vivo pra poder costurar. Eu gosto de costurar ele assim, ó. Eu posiciono ele mais retinho aqui na minha frente e aí eu vou girando a minha peça conforme eu vou costurando. Prontinho, e aí pra fazer o acabamento, a gente vai jogar aqui o nosso viés por cima de tudo isso. E eu também vou rebater utilizando aqui o meu calcador de Vivo. Se você achar que o teu viés ficou muito grande aqui em cima, ó, como o meu sobrou bastante, já que eu costurei ele aberto, dá pra gente dar uma dobradinha aqui em cima antes de virar ele pra dentro. Porque daí ele vai ficar bem certinho. Então é só ajeitar tudo aqui com os grampinhos e passar a costura novamente. Do outro lado da nossa carteira, a gente vai repetir exatamente o mesmo processo com o espelho aqui que sobrou. Bom, gente, então é assim que fica a nossa peça pronta, que eu desvirei ela.
E aí, por dentro, ela ficou assim com essas duas divisórias. A minha ideia é de colocar, tipo, documento, cartão, essas coisas nessas divisórias. Eu não coloquei zíper nela por dentro, nenhum outro bolsinho adicional para colocar moedas, porque eu quis fazer uma coisinha bem básica. Mas se você quiser fazer, dá pra fazer um porta-moedas bem pequenininho, assim, de tecido pra carregar aqui dentro da carteira, que também vai funcionar. Mas ela fica uma peça bacana pra levar outras coisas também, dá pra organizar carregador de celular, fone de ouvido, porque ela é bem compacta. Então, eu acho que fica uma peça bem legal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso passo a passo de hoje. Se você tem outras ideias de como utilizar essa peça, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem um passo a passo novo para vocês. Tchau e até a próxima!